partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, levando a você promoção à saúde há 14 anos. Estamos em festa. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, duas entrevistas muito interessantes. Nós vamos conversar com a fonoaudióloga Analice Pinheiro. Ela é reikiana e facilitadora de barra de axis, consultora de bem-estar do Terra. Ela vai falar conosco sobre óleos essenciais. Isso tem ajudado e muito no tratamento de muitos problemas de saúde. Faz parte das práticas integrativas e complementares. Acompanhe essa entrevista muito legal. No segundo bloco, nós vamos conversar com o Dr. Almir Santana, que é médico sanitarista e ele é o gerente do programa de IST, AIDS e hepatites virais. Nós estamos em dezembro, o mês de mobilização contra o HIV. Mais uma vez, um alerta que o Viva Bem vai fazer aqui, compartilhar com você, que é nosso ouvinte. Viva Bem, um oferecimento da Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, o telefone é 2105-9900. Conosco Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Atenta ao melhor atendimento à sua saúde. Eu volto já já, depois de uma dica de saúde. Vamos lá? Dicas de saúde. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras. A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, dois aliados da doença. Adoce a sua vida com saúde. Viva Bem. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Viva Bem. Magna Santana. Entrevista. Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E como anunciei no início do programa, hoje um bate-papo muito legal também aqui no nosso quadro de entrevistas. Retorna aqui para um bate-papo conosco, ela já esteve aqui, ela sempre traz algumas novidades para a gente. Eu acho ótimo quando ela me liga e manda uma mensagem, ó, tem uma pauta boa. Analice Pinheiro, fonoaudióloga, e ela é reikiana, facilitadora de barra de axis, que foi o tema de uma última entrevista que a Analice nos concedeu aqui no Viva Bem, consultora de bem-estar do Terra. E ela vai conversar hoje conosco, como eu disse, sobre óleos essenciais, práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. Agora também faz parte de uma prática integrativa, óleos essenciais, a aromaterapia. Então, vamos conhecer o que é a aromaterapia
E a Analice vai conversar com a gente sobre isso, né? Essa técnica que usa aromas liberados aí de óleos essenciais para fins terapêuticos. Olha só que coisa boa. E o bom disso é saber que está no SUS. Analice, bom dia. Muito obrigada por estar aqui no Viva Bem. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes. Gratidão por me receber para falar um pouco sobre a aromaterapia através dos óleos essenciais. Pois é, então para a gente conhecer um pouquinho, bom, só para as pessoas até se situarem, essas práticas integrativas, elas são reconhecidas, né? Estão no SUS, pelo Ministério da Saúde e estão aí, são muitas, né? E disponibilizadas, uma forma de tratamento alternativo. Seria isso, Analice? Isso, então, a Organização Mundial de Saúde, ela solicitou que o Brasil inserisse no Sistema Único de Saúde as práticas integrativas em 1980, mas no Brasil só conseguiu ser inserido a partir de 2006. Então, nessa lei, que é a lei das PICs, das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, foram inseridos 29 práticas, dentre elas o reiki, a acupuntura, a aromaterapia, os florais, a ayurvédica. São no total de 29 práticas integrativas para que elas possam trazer equilíbrio físico e emocional associado aos tratamentos tradicionais. Entendo. Então, e o que nós vamos conversar hoje, que é a aromaterapia, você é consultora, inclusive, o que é que você nos traz? O que são esses óleos essenciais, Analice? Então, os óleos essenciais, eles são compostos orgânicos naturais provenientes das plantas, das flores, do caule, da flor. E eles não têm contraindicação, são naturais, atuam em nível celular, em nível de mitocôndria, trazendo equilíbrio físico e emocional. E eu sou consultora de bem-estar do Terra, que é uma empresa americana, e ela é líder mundial em qualidade com selo de pureza internacional testado e garantido, e a única com o selo da Anvisa para ingestão. Uhum. Então, quando a gente fala desses óleos essenciais, a gente aí lembra muito, quer dizer, um óleo como algo que você utiliza, assim, passa na pele, e aroma é algo que você cheira, né? Que você sente. Mas a gente também vê que hoje a gente tem assim, muitas essências por aí. Então, há uma diferença de um óleo, né? Óleos essenciais e essência, é isso? É isso. O óleo essencial, como eu havia falado, ele é um composto natural orgânico das plantas. Ele é natural sem contraindicação. As essências, elas têm o cheiro dos óleos, mas existem componentes químicos que não são saudáveis para o nosso corpo físico. Eles podem causar alterações. Mas os óleos essenciais não, eles são puros, são extraídos das plantas por meio de destilação a frio ou método de prensagem. Uhum. E eu estava lembrando aqui o seguinte, o quanto de repente esses cheiros, o aroma nos remete a lembranças, a momentos. Eu estava lendo algo nesse sentido e aí são coisas boas, agradáveis. É muito interessante como um óleo, um cheiro, né? Quem é que de repente sente um cheiro de alguma coisa e lembra da infância, lembra de uma comida que a mãe fazia, não é? Que coisa interessante. Então, por aí que se tenta trabalhar, por aí. Agora, os óleos essenciais, além de trazer esses benefícios das lembranças que nós temos de momentos agradáveis, eles trazem equilíbrio emocional, porque eles têm fatores de irem nas moléculas para reequilíbrio. Uhum. Então, por exemplo, existe um óleo chamado peppermint, que é o hortelã-pimenta. O peppermint, ele é relaxante muscular, ele ajuda nos tratamentos de hipotiroidismo, de labirintite, para cefaleia, para dores de cabeça, para quem tem muita dor de cabeça, que tem enxaqueca,
ele é fantástico. Inclusive, é o óleo preferido da Gisele Bündchen. Ela faz uso dos óleos essenciais da doTERRA. E o lavanda, por exemplo, tem insônia, depressão, ansiedade, não consigo dormir bem. Então, o lavanda vai te ajudar nesse processo de ter uma noite de sono para reparar o cansaço do corpo físico, para acordar no outro dia disposto. Então, os óleos essenciais eles vão trazer outros benefícios. O On Guard, por exemplo, foi o que eu mais utilizei nesse período de pandemia. Qual? Ele é antiviral, On Guard. Ele enguarda. Então, o On Guard, ele aumenta o sistema imunológico e ele é antiviral. Então, é um óleo que eu utilizei bastante. Como eu tenho um filho que tem autismo e ele não aceita máscara, foi também o óleo que eu mais utilizei nele para que ele não adoecesse. E os óleos essenciais, eles já remetem desde a época dos egípcios. Eles já utilizavam os óleos essenciais. E Jesus, ao nascer, recebeu 2 óleos essenciais. Ele recebeu o ouro, a mirra, que é um óleo essencial, e recebeu o incenso, que é o olíbano, que é o rei dos óleos. É um óleo que é muito utilizado para as questões neurológicas, porque ele é regenerador celular. Olha que coisa interessante a gente conhecer como essas coisas assim afetam e são benéficas para a nossa saúde. Que coisa interessante. Então, essa forma de uso então dos óleos, desses óleos essenciais, você falou que utilizou do teu filho, usou para melhorar a tua imunidade, principalmente nessa época de pandemia. Ele, no caso, é assim, um óleo que você passa na pele, ou, por exemplo, esse de dor de cabeça, para uma enxaqueca ou para insônia, ou ele pode ser ingerido também? Então, existem 3 formas de uso dos óleos essenciais. A mais conhecida é a forma aromática, na qual você ou coloca o óleo no difusor ultrassônico, ou você pinga na mão e coloca a mão em concha próximo ao nariz e absorve o cheiro, já que as células do olfato, elas são bem próximas, elas absorvem com mais rapidez, porque elas ficam numa região do nariz que leva com maior rapidez para o sistema nervoso central. Mas existe a forma aromática, existe a forma tópica. No caso do meu filho, eu passei de forma tópica o óleo para proteção, o On Guard. E existe, no caso, a doTERRA, é a única empresa que tem selo da Anvisa por conta da pureza para ingestão. Então, alguns óleos da doTERRA você pode ingerir. Por exemplo, o peppermint para dor de cabeça, que é o hortelã-pimenta, você pode passar ele local, de forma tópica. Você passar na testa, na nuca, e pode também inalar. Mas ele, em caso de dor de garganta, você pode pegar um pouco dele, uma gotinha, porque eles são extremamente concentrados. Uma gota equivale a 28 xícaras do chá da planta. E aí você pode pegar aquela gotinha e passar um pouquinho na garganta, porque aí imediatamente já sente alívio da dor de garganta. Olha. Então, existem alguns óleos que podem ser ingeridos. Então, são 3 formas de uso. A aromática, a tópica e por método de ingestão. Mas só alguns óleos da doTERRA. É a única empresa que tem essa liberação. Então, aí, como você disse, quer dizer, você tem tem que ter um cuidado, porque por mais que seja natural, não significa que você pode fazer um uso aí, às vezes indiscriminado, sem uma devida orientação, não é isso? Exato. Por isso que nós fazemos um protocolo de bem-estar e saúde, para saber quais são as dificuldades de saúde que a pessoa apresenta e quais óleos que a gente pode utilizar para que haja um equilíbrio físico e emocional. E de que forma vai ser usado esse óleo. Se esse óleo vai ser usado de forma tópica, passando na pele, ou na região, no local, ou se vai ser por ingestão, ou se vai ser de forma aromática, né? Por inalação. Tem que ter todo esse cuidado. Por isso é necessário o acompanhamento de um consultor de bem-estar da doTERRA para ter esse respaldo e essa segurança. E esses benefícios, né? Falando então desses benefícios e essa prescrição. Como você disse, é interessante que haja então uma consulta
para que aí o paciente, a pessoa que vai fazer uso desses óleos, passe quais são os seus problemas, ou a depender, né, do tipo de problema, para que se faça então uma análise para que tipo de óleo que deverá ser usado e a forma como deverá ser usada. E em termos de benefícios, quando aí você está falando, o efeito é imediato, é questão assim de pouco tempo, a pessoa já sente algum alívio, ela tem que ficar fazendo uso desse tipo de, vamos dizer, de tratamento por longo tempo. Como é que isso funciona? Então, quando você faz a utilização do óleo, em 2 minutos está na tua corrente sanguínea, em 20 minutos já está em todo o teu sistema e no sistema neurológico. Então, a atuação do óleo é muito rápida. E a gente faz um acompanhamento de 30 a 90 dias da utilização dos óleos para aquela questão, se for, assim, o autismo, por exemplo, é constante. O uso com o meu filho é diário. E é contínuo, não há uma interrupção não chega a 90 dias, ultrapassa 90 dias. Mas em alguns casos, por exemplo, fungo na unha, aí a gente utiliza a melaleuca, que é o tea tree, que é um óleo que vem da Austrália. Coloca uma gotinha diária, no máximo de 5 a 10 dias a gente já vê recuperação, às vezes até antes. Então, depende muito da dificuldade que a pessoa está apresentando e o óleo e como vai ser utilizado esse óleo. Mas a resposta é muito rápida. Eu vi a resposta rápida no meu filho, porque melhorou a fala. O Daniel agora está construindo frases. A compreensão, ele agora compreende o que a gente solicita. Então, coisas simples como apagar a luz, acender a luz, que ele não conseguia, hoje em dia a gente pede a ele, por favor, Dan, acende a luz, ele já consegue entender isso. Apaga a luz, que é tão simples para a gente, mas para o processo de compreensão das sinapses neurais numa criança com autismo, não é tão simples. A gente tem que ter toda uma forma de falar de forma mais pausada, e o óleo essencial me deu esse ganho com ele. Eu tenho um outro exemplo, uma criança que tem epilepsia e tinha convulsão frequente, continuou utilizando as medicações tradicionais, mas eu fiz uma sinergia de 3 óleos. O que é uma sinergia? É uma junção sinérgica, né, de equilíbrio de 3 óleos essenciais para um benefício específico. E eu fiz a sinergia para essa criança e a mãe me relatou que ela não tem mais convulsão, ela nem adoecer mais, ela adoece, que antes ela tinha um sistema imunológico muito baixo, e hoje em dia nem uma gripezinha mais apresenta. Que maravilha, que coisa. E Analice, bom é isso, a gente está conversando, gente, para você que está chegando agora, a gente está falando sobre uma das práticas integrativas e complementares utilizadas no Sistema Único de Saúde, e aqui nós estamos falando da aromaterapia, através dos óleos essenciais. Nós estamos conversando aqui nesse bate-papo, conhecendo uma dessas práticas com a Analice Pinheiro, que é fonoaudióloga, reikiana, facilitadora de barra de Axis, consultora de bem-estar do Terra. Está falando um pouco para a gente, inclusive até a sua experiência do uso desses óleos essenciais, o quanto dos benefícios para a saúde, porque uma coisa que chama a atenção aqui, e da experiência dela, porque utiliza dentro de casa com o filho, né, que é uma criança autista, e ela já mostra aí o quanto isso traz de resultados. Então, a contraindicação, né, porque as pessoas, por mais que a gente saiba que seja natural, mas sendo natural, precisa de orientação, precisa de uma consultoria, precisa que alguém, né, analise e prescreva, né, porque a gente não pode fazendo isso, por mais que seja natural, extraído de plantas naturais, não pode ser de qualquer forma, mas enfim, comparando com medicamentos alopáticos, outros assim, os efeitos, você já falou, que são muito bons, e ela não tem, então, vamos dizer que uma contraindicação. Não importa a idade e não importa o problema de saúde? Eu estou enganada? Não há uma contraindicação. Agora, existe dosagens específicas para cada idade. Então, dosagem para criança, a gente dilui o óleo para utilização tópica. Certo. Alguns óleos, criança, gestante não ingere.
mesmo que estejam disponíveis para ingestão. Certo. E idoso também. Então, alguns óleos, eles são óleos quentes, a gente faz a diluição. O que é um óleo quente? É um óleo que, como ele tem um componente muito forte, muito intenso, ele pode causar irritabilidade. Então, a gente tem que fazer a dosagem específica para aquela idade e para aquela questão que a pessoa precisa. Então, por isso que precisa do consultor do bem-estar, para saber o quanto vai se utilizar e para aquela idade, para aquela questão especificamente. Entendi. Para não haver o risco de alguma intolerância por excesso do uso do óleo. Embora o óleo ele não tenha contraindicação, mas existem normativas de como utilizar para cada idade, para cada questão. Certo. E, Annalise, quem nos ouve agora, de repente, desperta a curiosidade. Como eu posso ter acesso a esses óleos essenciais? Como seria esse procedimento? Que orientação você aí nos passa? Então, esses óleos essenciais, eles não são vendidos em supermercados, eles não estão disponibilizados de forma mais prática, vamos dizer assim, em farmácias. É necessário ter o contato de um consultor de bem-estar para que possa ser adquirido. Porque os óleos essenciais, eles chegam pelo pedido que o consultor de bem-estar realiza. Então, eles não estão disponibilizados na rede de comércio normal. Tem que ser através de um consultor de bem-estar do Terra. Entendi. Você tem um Instagram ou um site, Annalise, para que as pessoas possam, nossos ouvintes aqui, possam acessar e obter informações a respeito disso? Tenho sim. Eu tenho o @Ana_Alice_Fono. E um outro que é específico para os óleos do Terra, que é o do Terra _presente da Terra. Repete. Do Terra _presente da Terra. Pronto. Através aqui, então, outras informações, conhecer, né, mais esses óleos, tudo você pode encontrar aqui, não é isso? Isso. E eu posso fornecer também o meu contato do WhatsApp. Pois não, fica à vontade, é bom. 799-9899-6364. Pronto, vamos repetir. 799-9899-6364. Pronto, então aí, gente, quem está nos acompanhando, eu acho que é uma ótima oportunidade. Além disso, a gente lembra que as práticas integrativas e complementares, elas estão no Sistema Único de Saúde. A Annalise iniciou a entrevista até falando sobre isso. Então, aqui tem algumas unidades de saúde que com práticas integrativas, né? E as pessoas podem até buscar a unidade de saúde e procurar saber qual delas, né? Porque não são todas, isso é uma coisa que está sendo difundida, né? Às vezes alguma até resistência de algumas pessoas, mas assim, veja como, pelo relato da Annalise, o quanto é benéfico e quantas pessoas que têm de repente problemas de saúde que o remédio não resolve, né? E de repente através, né, de óleos, ou acupuntura, homeopatia e tantas outras, né, práticas que estão sendo incorporadas pelo Ministério da Saúde no SUS, podem trazer benefícios à sua saúde. Então é uma oportunidade. Eu quero agradecer a Annalise Pinheiro, fonoaudióloga, facilitadora de barra de Access. A gente tem que voltar aqui em breve para a gente falar disso e falar um pouco também, né, dos óleos, de novo, dos óleos essenciais, aromaterapia. Enfim, é consultora de bem-estar do Terra, por falar aqui com a gente no Viva Bem, trazer essas informações, compartilhar novos conhecimentos conosco. Annalise, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Magna, por mais essa oportunidade. Gratidão. Obrigada a você mais uma vez e até uma próxima entrevista, com certeza. Bom, gente, nós vamos
Eu vou, Analice, ficar com você ainda um pouquinho aqui na linha. Nós vamos ao intervalo, Fernando, tá? Vamos chamar o intervalo e já nós estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Lembrando, Viva Bem é oferecimento da Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945. O telefone é 2005-9900. Conosco está Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Volto já depois do intervalo. Viva Bem. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente! Estamos de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu Plano Unimed Sergipe. E conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Conosco, Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106-7100. Bom, gente, começando aqui o nosso quadro Alô, Doutor, de hoje. Alô, doutor. Bom, no nosso quadro Alô, Doutor, recebendo aqui Dr. Almir Santana, sempre parceiraço aqui do Viva Bem, sempre conosco. Dr. Almir Santana, médico sanitarista da Secretaria de Estado da Saúde, gerente do programa IST AIDS e hepatites virais. Estamos em dezembro, mês de mobilização contra o HIV. Dr. Almir Santana conversa conosco a partir de agora. Bom dia, Dr. Almir Santana. Bom dia, Magna. É um prazer conversar com você mais uma vez. Realmente estamos no mês de dezembro, um mês de alerta para a população, alerta para os gestores, com relação à epidemia do HIV, um alerta diferente, porque estamos com uma outra pandemia, que é a da Covid-19, e este ano as ações ficaram bem mais dificultadas devido à pandemia, e ainda mais, Magna, nesse momento que a pandemia voltou, né? Não é que ela foi embora, não, mas ela voltou a crescer, né? Então, nós estamos num momento muito delicado para a saúde pública do nosso estado. Verdade. E é exatamente isso, doutor Almir, que eu até lhe questiono, como é que está sendo. Nós conversamos, eu acho que no início, né, da pandemia,
lhe entrevistei no começo. E aí estamos finalizando o ano e todo mundo vai passar. A gente, pelo menos, essa é a nossa esperança, mas lamentavelmente, como o senhor citou, aí numa iminência de uma segunda onda, fora do país já está, aqui no país também. E aí, quer dizer, nós não podemos esquecer as outras doenças. Elas estão aí, não foram embora. A AIDS é, como o senhor disse, uma epidemia. Né? Sem vacina, não tem cura. Não tem cura. E tem aí? Tratamento. Existe o tratamento com excelentes resultados, mas a cura não veio ainda e nem a vacina veio ainda. Se não veio a vacina, todos estão expostos a contrair o HIV numa relação sexual sem camisinha. Então, assim, a gente tem que pôr em mente que relação sexual sem camisinha é risco, é uma situação de risco. Pode gerar isso que eu estou dizendo, assim, mas eu sou casada, eu sou casado, preciso usar camisinha? Depende aí do diálogo seu com a sua companheira ou com o seu companheiro. Mas não pode deixar passar o assunto AIDS batido, sem lembrar, precisa ser, nesse mês, eu tenho solicitado na mídia, com o apoio de todos vocês da imprensa, que o assunto AIDS precisa voltar a ser abordado em casa, começar por casa, marido, mulher, parceiro, parceira, pai, filhos, escola, professor, até chegar a gestores municipais, estaduais, até a presidência da República. Então, assim, é um tema que precisa. Você vê que nós passamos o 1º de dezembro, eu acompanhei na mídia nacional, praticamente não saiu quase nada. Então, assim, o assunto voltou ao esquecimento. E nós, a nível de Estado, temos que colocar esse assunto em pauta sempre. No Estado, no município, temos que sempre estar alertando que o problema existe. As pessoas estão se infectando, lógico, que é por questão de atitude pessoal. Lógico, né? A prevenção depende de cada um. Mas precisamos provocar mais, vamos dizer assim, mudança, percepção de risco, que o problema existe, o preconceito existe. Magna, uma das coisas mais cruéis que eu vejo nessa luta contra a AIDS é ver criança nascer infectada. Esse é um dado péssimo. As crianças nascerem infectadas, nós temos todos os recursos para evitar que essa criança nasça infectada e ela continua nascendo em Sergipe. E doutor Almir, já que o senhor tocou nesse assunto, e claro que tudo é uma questão de atitude, nós não temos a vacina, mas nós temos como prevenir, e é aí uma questão realmente de atitude e consciência, mas aí, lamentavelmente tem gente que ainda até hoje não acredita na doença, como tem gente, como o senhor até escreveu no seu artigo, não acredita nem na Covid-19. Também. Enfim, não é? Aí, neste caso específico aí de crianças nascendo com AIDS, que aí é terrível, a nossa situação hoje aqui no estado, nesse sentido, nesse aspecto? Nós temos 98 crianças menores de 5 anos que nasceram com o HIV, 98. E temos 157 menores de 13 anos com HIV. Então, dessas 98 crianças, morreram 20 em consequência das manifestações clínicas do HIV. Então, são 98 crianças, significa 98 falhas no pré-natal. Não tem outra palavra, é falha mesmo do pré-natal. Pode ser falha da mãe, falha do pai e falha do serviço de saúde. Falha de todos. Temos que
como se diz na gíria, dá um tiro no pé. Sim. No pé de todo mundo que está envolvido com a saúde pública. E esses 157 menores de 13 anos, neste caso, que nasceram também, Tem que estão alguns até hoje, ou que nasceram e adquiriu? alguns que se infectaram, na fase de início do período de adolescência. Então, também isso nos remete a alertar os pais, né? Que precisa conversar com os filhos. Os filhos e filhas estão começando a vida sexual muito cedo. Sim. Isso é um ponto importante. Conversar. Não pode passar sem conversar. É fundamental essa conversa. É verdade, o senhor lembra bem, e aí, como disse no começo da nossa entrevista, nosso bate-papo, a responsabilidade de todos, dos pais dentro de casa, de quebrar essas barreiras e falar sobre o sexo, orientar corretamente, e na escola também acabar com os tabus e discutir realmente a questão da educação sexual, porque o número de jovens, de adolescentes, aí olha, com esse caso terrível, quando não é a gravidez, de repente é uma doença, uma doença sexualmente transmissível que acaba adquirindo, enfim, e aí toda uma vida totalmente desestruturada, quando faltou o cuidado, o alerta, né, doutor Almir, no começo. E veja, uma criança que nasce com HIV, ela vai passar a vida toda tomando medicamento. Então a vida dela vai ser medicamento, tomando permanentemente. Então isso é um fato ruim, né? E nós temos recursos, Começa pela camisinha para essa mulher que está grávida não se infectar. Temos medicamentos para evitar a infecção. Temos o teste rápido na unidade de saúde. Em todos os municípios tem o teste rápido. Então, nós temos os recursos, mas as falhas continuam acontecendo. E, doutor Almir, sobre essas falhas nesse sistema, o que cabe aí à questão do cidadão e da pessoa, a questão de consciência? Aqueles que, infelizmente, dependem de um terceiro, de um pai, de um adulto para orientar, a gente percebe, então, aí a falha, né? Enfim. E no caso do sistema mesmo, que aí... Isso. Tem falhas. Pronto. Tem falhas. Por quê? Primeiro, as equipes de saúde da família, elas precisam descobrir nas suas áreas, nos seus territórios, onde é que tem mulher grávida. Pronto, isso é fundamental. Procurar no bairro tal, aquele bairro é dividido por área de abrangência das equipes de saúde da família. Essas equipes precisam descobrir onde é que estão essas gestantes naquela área de abrangência. Esse é um ponto. E aí, vai atrás dessa gestante e ver como é que está o pré-natal dela, né? Porque a outra falha é exatamente começar o pré-natal muito tarde. Então, a mulher grávida, ela faz no mínimo 3 exames durante a gravidez. 3 exames, tá? Durante a gravidez. São 3. Então, o que é que está acontecendo? Às vezes descobre que ela está com HIV na maternidade. Meu Deus. Não é? Então, isso é ruim. Isso é muito ruim. Agora, doutor Almir, neste caso, vamos dizer que num pré-natal certinho, o agente de saúde ali presente, detectando, identificando essas mulheres, ela fazendo esse pré-natal. E aí, num desses exames, acaba descobrindo que ela é portadora, né, do vírus. E aí, como fazer para proteger esse bebê? Tranquilo. A mãe vai tomar o medicamento antirretroviral. O bebê, quando nascer, não vai ser amamentado, não pode ser amamentado, vai tomar o leite artificial, que a gente chama de fórmula infantil.
a depender da carga viral da mãe, quer dizer, da quantidade de vírus da mãe, ela vai ter filho cesariana, não, porque o parto normal é uma das formas de transmissão, de aumentar o risco, porque no parto normal envolve sangramento, então muito sangramento, e a questão da placenta também, manipulação da placenta. Sim. Então tem umas medidas que a mãe e filho vão tomar que reduzem o risco. Para você ter uma ideia, Magna, uma mãe soropositiva, fazendo tudo certinho, com protocolo, com medicamento e tal, o bebê nasce 98% de possibilidade para nascer normal. Que bom. 98%. Se ela não fizer nada, se ela for descoberta tardiamente, o risco do bebê nascer infectado é 30%, é muito alto. Quer dizer, era de 2%, pula para 30%. Então é um risco muito alto do bebê nascer infectado. Então é por isso que eu digo que nascer criança com HIV é um gol contra o time. É um ponto extremamente negativo. Imagino, com certeza. Doutor Almir, nesses avanços ao longo desse tempo, e aí a gente questiona, a gente começou a entrevista falando, nós estamos no meio de uma pandemia, onde todos os laboratórios no mundo, todas as atenções em busca de uma vacina. E é a disputa, porque aí existe um interesse comercial, financeiro extremo, né? E o senhor que é médico, já vi lives, o senhor já falando sobre o assunto, e o senhor é médico sanitarista, enfim, acompanha isso de perto. E aí, infelizmente, a gente vê que a batalha para se descobrir uma vacina contra a AIDS, infelizmente, né, o HIV, não evoluímos nesse sentido. Em medicamentos, sim, né, como o senhor disse, já evoluímos bastante, mas infelizmente para a vacina, né, parece que ou relaxaram e aí, consequentemente, a população acaba também da mesma forma. Como é que o senhor avalia isso, hein, doutor Almir? Tem alguma explicação para isso? Magna, eu vou dizer, é uma opinião pessoal. Todo mundo está mobilizado para a vacina contra a Covid, porque a Covid hoje é uma pandemia com uma letalidade altíssima, 60 milhões no mundo. Egito tem mais de 2.000 pessoas foram a óbito. Sim. Até, abrindo um parênteses, Sergipe está com 4 óbitos por dia pela Covid. Isso é alto. A gente ficou acostumado em julho a ver 30 óbitos. Teve 30 óbitos num dia em Sergipe. Quase uma média de 30 óbitos, isso, por dia. Então, hoje nós estamos com 4. Vai dizer assim, é pouco? Nada, não existe uma doença em Sergipe que mate 4 pessoas no dia. Não existe. Infarto, acidente de trânsito, não existe nenhuma situação hoje em Sergipe de doença ou de outra causa que mate 4 pessoas no dia. Então nós estamos, muita gente, morreu só 4. Se fosse de sua família, você não ia dizer isso, né? Verdade. Então, assim, nós estamos numa situação preocupante. Eu estou vendo muito acomodação e tal. Bom, e AIDS? Não houve essa mobilização para vacina contra a AIDS. Vamos reconhecer que não houve. Hoje tem uma mobilização mundial para a Covid. Isso é muito bom. Mais de 100, parece que mais de 100 pesquisas no mundo sobre vacina. É prioridade de todos os governos, porque teve também o lado político, o impacto político. E a AIDS não teve isso, não teve essa adesão tão grande dos cientistas. Realmente, você tem razão, houve uma certa acomodação.
embora o HIV, são 2 tipos de HIV e ele sofre muita mutação, daí um trabalho maior da vacina contra a AIDS, porque o vírus é muito mutante. Mas, sem dúvida, o interesse passou a ser da Covid e esse interesse não existiu com relação ao HIV, mesmo porque há um pouquinho de preconceito, porque diz assim, pega HIV quem faz sexo, então entra o lado preconceituoso da sexualidade, e a Covid não, de criança, adulto, qualquer um, todo mundo é suscetível, e acho que pesa também aí um pouquinho do preconceito, porque é uma doença, uma infecção que tem a ver com a sexualidade das pessoas. Doutor Almir, então, o que podemos continuar fazendo e o que, diante até dessas limitações impostas pela pandemia, nesse mês de dezembro, que é um mês aí que se aproveita para se fazer esse alerta, que o doutor Almir fazia isso em todos os eventos, todas as oportunidades, nunca perdeu uma oportunidade, mas houve as restrições, sim, é natural, não tem como, mas nesse mês de dezembro, a gente aí, o que de repente pode ser feito e o que está sendo feito, doutor Almir? A gente tem usado muito, em termos de prevenção, a rede social, a gente tem procurado divulgar na rede social, vocês da mídia têm ajudado voluntariamente, importante dizer isso, voluntariamente, espontaneamente, toda a mídia de Sergipe está ajudando, porque não há recurso específico para divulgar na rede, na mídia, então vocês estão ajudando. Segundo ponto, estimular os municípios a ofertar o teste de HIV, porque o maior problema agora, Magda, foi a queda da procura pelos testes de HIV. Então agora nós temos que estimular as pessoas a procurarem o teste. Essa é a estratégia, porque, por exemplo, esse mês era para a gente estar fazendo ações de mobilização, com testagem, com nossa unidade móvel, no calçadão, no mercado, em locais públicos. Nós não podemos fazer isso. Então, nós estamos trabalhando só com a rede social e, a nível de municípios, incentivando os municípios para que ofereçam o teste rápido, com cuidado de não aglomerar nas suas unidades de saúde, levar o teste para a comunidade de difícil acesso. São pontos importantes. Nós lançamos uma exposição que está lá na Secretaria de Saúde, quem quiser olhar, a exposição chamada Indetectáveis, que é uma exposição que traz fotos de pessoas vivendo com HIV e que estão em tratamento com excelentes resultados, inclusive com redução da carga viral, mostrando que pelo fato da pessoa ter o HIV, se ela tiver uma relação sexual, não significa necessariamente que ela vai infectar outra pessoa. Então, essa exposição vai permanecer um bom tempo aí no Centro Administrativo da Saúde. A ideia era circular essa exposição no shopping e em locais populares, mas como a pandemia voltou a crescer em Sergipe, nós nos resguardamos. Vamos aguardar um momento melhor. Pois é. Bom, então o que nos resta aqui, doutor Almir, quando a gente, nosso tempo sempre acaba curtinho, mas enfim, mas é uma oportunidade que a gente tem de ouvi-lo e eu lhe agradeço por isso. Então, mais uma vez, o recadinho das mudanças de atitude, né? Enfim, não é porque nós temos aí, graças a Deus, bons medicamentos e como até eu queria que nesse encerramento o senhor citasse, né? Quando alguém tiver uma relação sexual e aí de repente vacilou, não tomou os cuidados, pode fazer tomar uma medicação, não é isso que já... É isso. Então, a prevenção hoje não é apenas a camisinha. Hoje, sim, medicamento também previne. Então, vejam, 2
situações importantes. A pessoa tem uma relação sexual com camisinha, a camisinha rompeu. Ou teve a relação sem camisinha e ficou preocupada que o outro parceiro ou a parceira estivesse infectada. A pessoa vai ter no máximo até 72 horas, não é esperar por 72 horas não, até 72 horas para procurar uma unidade de urgência. Aqui em Aracaju é o Nestor Piva e o Augusto Franco, a unidade de pronto atendimento do Augusto Franco. Procurar um desses dois e dizer, olha, minha camisinha rompeu, estou preocupado, tem tantas horas que isso aconteceu. A pessoa faz o teste, se der negativo, a pessoa vai levar para casa a medicação para tomar durante 28 dias e depois repete o teste para ver se infectou ou não. Essa medida chama-se PEP, profilaxia pós-exposição. E existe a segunda situação, que é para aquelas pessoas que se expõem frequentemente ao risco, não querem usar camisinha ou não usam camisinha. Aí tem a PrEP, que é profilaxia pré-exposição. É para a pessoa vai ao hospital universitário, onde está funcionando esse serviço, é cadastrada, faz uma avaliação, exames, a depender dos resultados, essa pessoa vai começar a tomar um medicamento, um comprimido ao dia, de forma contínua, até persistir, enquanto persistir essa situação de risco. São 2 recursos hoje com medicamento que visam diminuir a transmissão do HIV. Então não é só a camisinha, tem medicamento também. Uhum. Pois é, mas o melhor disso tudo é mudança aí de algumas atitudes, né? De hábitos. Fundamental, mudança, né? De atitude. Verdade, porque aí não vai ficar se valendo o tempo inteiro dos medicamentos e aquilo, aí agora eu relaxo porque já tem remédio e assim vou levando. Exatamente. Não deve ser. Não pode ir para esse caminho de achar porque já tem medicamento, não vou usar a camisinha. Não. A camisinha continua sendo soberana. Maior forma de prevenção é a camisinha. Uma camisinha colocada corretamente, de boa qualidade, ela protege em 100%. Pois é. Ao passo que os medicamentos, no máximo 80% a 90%. E com uma vantagem, a camisinha previne também as outras situações, gravidez, gonorreia, sífilis, hepatite. E os medicamentos como prevenção só previnem o HIV. Pois é. Então, a prioridade é a camisinha. Pois é. Bom, doutor Almir, eu quero lhe agradecer imensamente por mais uma vez estar aqui conosco nesse bate-papo, lembrando desse mês